Oi pessoal, tudo bem? Há quanto tempo, hein? Aqui quem fala de novo é o Caio Del Colli, escritor, roteirista, e eu trago hoje mais um episódio de Café com o Escritor. Peço desculpas pela ausência, tive imprevistos diversos, já faz uns bons meses que eu não posto nada de novo. Mas enfim, vamos ao que interessa. A minha entrevista de hoje é com uma grande profissional do audiovisual brasileiro. Ela se chama Juliana Soares. A entrevista foi feita já faz alguns meses, então vocês irão notar que está tudo diferente, né? No vídeo eu ainda tô loiro, mas hoje eu tô diferente aqui com outro cabelo. E a Juliana e eu, a gente conversou sobre muitas coisas que eu acredito que vão ser muito importantes para você que está estudando escrita criativa, que tem uma curiosidade, né, a respeito de como é o desenvolvimento de histórias de ficção, de como que o mercado audiovisual brasileiro também é. A gente conversou, por exemplo, sobre o filme Anora, que em 2025 venceu o Oscar de roteiro original, entre vários outros prêmios. Ela explica uma tese dela que eu acho incrível e que faz todo sentido, que é como e por que Anora é uma releitura pós-moderna do filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts, aquele clássico dos anos 90, né, da comédia romântica. Bom, a Nora venceu o Oscar no ano passado, né? Mas ainda assim essa discussão ela é muito atual e eu espero que ela sensibilize vocês assim para terem essa mesma iniciativa que a Juliana tem, que é de estudar teses, aliás, desculpa, teorias de dramaturgia. Essas leituras elas são enriquecedoras e a Juliana também, ela dá dicas de como que o texto de um roteiro audiovisual é, ela conta assim como que a trajetória dela tem sido e é, ela tem uma imensa experiência como roteirista e produtora e desenvolvendo projetos. Ela atuou na Gulani, por exemplo, que é uma das maiores produtoras de audiovisual do nosso país, por muitos anos, então ela teve assim a oportunidade ali de aprender muita coisa e ela compartilha muito disso nesse bate-papo com ela. Então eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam neste canal. Se quiserem, ativem o sininho. Eu recomendo também que você salve este vídeo em uma playlist sua de estudo. E caso você não goste desse vídeo, aí eu peço para que você, por gentileza, compartilhe então com algum desafeto seu, né? Aposto que você tem ao menos um. Todo mundo tem desafetos. E é isso, agradeço e até a próxima. Beijos, abraços e se cuidem. Ah, só um recadinho rápido. Eu tenho mais outras duas entrevistas para compartilhar aqui, tá bom? Então vocês vão ser abastecidos com mais conteúdo em breve. Eu estou tentando dar continuidade a esse projeto em meio a várias fitas. E é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau. Juliana, eu quero começar fazendo uma pergunta muito séria, que é se você pudesse ser uma sobremesa, qual você seria e por quê? Gente, mousse de chocolate, que não sei, uma necessidade de ser gostada. Não conheço uma pessoa que não gosta de mousse de chocolate. Mousse de chocolate, ele é pop. Acho que isso hashtag significa. É uma boa escolha. Uma mousse de chocolate, ela dificilmente é recusada pelas pessoas. Tá vendo? É isso. Bom, eu gostaria agora que você contasse para os meus 180 milhões de ouvintes barra espectadores, pois é, um pouco da sua trajetória. Você atua no audiovisual brasileiro já faz bastante tempo, acumula bastante experiência, passou pela Gulani, ficou lá
atuando com desenvolvimento de filme e séries por muitos anos, agora você tem uma empresa produtora sua, né? Conta aí, por favor. Vamos lá, aceita que lá vem a história. Bom, eu me formei nos primórdios dos cursos de audiovisual em 2006, em rádio e TV, e, e aí eu, enfim, percebi que para entrar nesse mercado era meio, né, o famoso QI, e, enfim, você tinha que furar uma bolha, e eu acabei, enfim, não conseguindo nesse primeiro momento furar essa bolha. Aí, enfim, coisas da vida aconteceram, eu fui morar em outro estado, e, enfim, por causa do meu, na época, namorado, hoje marido. E quando a gente voltou de lá em 2011, eu estava já, assim, super, me sentindo super defasada, de lá a Porto Alegre. Vamos situar as pessoas. Mas quando eu voltei para São Paulo em 2011, eu estava me sentindo bastante desconectada do mercado. Eu falei, eu preciso voltar a estudar. E aí eu fui fazer uma pós em roteiro, e nessa pós eu conheci a Letose, que eu falo que é uma das minhas madrinhas no audiovisual, que trabalha ainda, né, na Gulani, mas na época ela estava lá fazendo esse curso também de roteiro, é, uma especialização, né, de roteiro. E eu falei para ela, pô, eu tô querendo entrar, nem que seja para varrer tapete, servir café, entendeu? Eu quero furar a bolha de alguma maneira. E aí apareceu essa vaga de. Era meio que um estágio, enfim, na produção executiva de um projeto que hoje conhecemos como Tudo que Aprendemos Juntos, filme de Sérgio Machado, de 2012. Não, 14. A memória falha, faz muitos anos, mas enfim. E aí eu fui, enfim, e lá foi realmente uma escola, porque eu fazia um pouco de tudo. Então, eu fiquei um ano trabalhando no projeto, que teve algumas paradas assim, e troca de ator, e troca de equipe, enfim, ele foi um projeto que ele teve, enfim, vários momentos, e a equipe toda saía, eu era a única pessoa da equipe que ficava, assim, mas eu fiz de tudo, eu fazia prestação de conta, eu acompanhava o elenco juvenil que tinha, né, enfim, que eles estavam aprendendo a tocar violino na época, e procurava apoio, enfim, assim, foi uma grande escola, porque eu realmente fiz tudo que se pode imaginar na produção executiva, assim, eu fazia na época, ajudava, né, os produtores executivos, que na época eram o Rui Pires e a Flávia Lopes também, considero meus padrinhos no audiovisual, que cuidaram muito de mim. E aí, um ano depois, eu já estava, enfim, lá, né, enfiada na Gulani todo dia, vendo as pessoas, e conheci a Luísa, que era assistente do Caio Gulani na época, e ela estava saindo, e aí, enfim, me indicaram para essa vaga de assistente dele, e eu entrei. Aí, enfim, saí do filme, entrei para a equipe fixa da Gulani, e também foi outra escola, porque aí comecei a ficar mais perto ali dos projetos e do que estava acontecendo, né? Enfim, na, vamos dizer assim, na cúpula, né? E já tinha manifestado para o Caio desde quando eu entrei meu interesse em roteiro, e aí nessa época eu estava terminando essa pós, né, de 2 anos, e enfim, também fiz de tudo, até desprodução de objeto e figurino eu fiz nessa época, e participei, enfim, também fazendo outras coisas de pós-produção de alguns outros projetos. E aí em 2013, na verdade, o Fundo Setorial abriu aquele núcleo de criativo,
que você podia, a produtora podia inscrever até 6 projetos, se eu não me engano, e o núcleo dava 1 milhão para você desenvolver esses projetos. E foi quando a minha manifestação para o universo aconteceu. Tipo, a Gulani montou mesmo assim um departamento de desenvolvimento. Já tinha, já funcionava, mas não tinha uma pessoa que cuidasse disso. E aí fui eu para esse lugar de coordenação de desenvolvimento para acompanhar esses projetos do núcleo, que a Gulani ganhou esse núcleo, e para, enfim, receber os projetos que vinham para ser avaliados e também fazer notas dos projetos que já estavam em desenvolvimento. E aí foi aí que eu desenvolvi essa especialização, vamos dizer assim, lá dentro de produtora criativa, de prospectar projeto, talento, e aí foi quando eu comecei a conhecer, super conhecer o mercado, as pessoas, principalmente roteiristas, pesquisadores, diretores, no geral, e eu fiquei de 2014 até 2019 nessa função. Fiz muitos projetos, meu Deus, que eu não vou lembrar tudo para falar aqui, mas se vocês forem lá no meu IMDb, tá tudo lá. Mas, na verdade, uma coisa legal que aconteceu antes foi que em 2016 para 2017 foi quando os streamings começaram a chegar no Brasil e eu acompanhei bem de perto isso, porque a Golani foi uma das produtoras que foi super procurada por eles na época, e a gente começou a desenvolver algumas séries, e aí eu fiquei bem mais focada nas séries do que nos longas por causa disso. Então, eu fiz a primeira série da Netflix aqui pela Gulani, que foi o Ninguém Tá Olhando. Fiz uma série para HBO, que foi a Hard, uma adaptação de uma série francesa. Na época ainda era HBO, não tinha juntado. A gente começou a desenvolver um outro projeto para a Amazon, e também já estava fazendo um projeto para a Universal Channel, que é a unidade básica, a série, que teve 3 temporadas no fim, até o final, até a última, né, até quando eu saí da Gulani, eu participei de todas. Qual mais, gente? Aí depois Fox teve Silvio Santos, né, o rei da TV, que depois juntou Disney, virou Disney, tudo Disney. Então, eu peguei todo esse começo dessa movimentação das séries e acabei também me especializando mais em narrativa seriada do que em longas. E aí, em 2019, minha filha nasceu e eu, enfim, né, aquele momento que a gente amadurece e começa a repensar a vida, coisas, hormônios, a flor da pele, aquela coisa toda. E eu voltei já num outro papel, também não era mais coordenadora de desenvolvimento, eu estava mais focada em fazer mesmo a supervisão de dramaturgia de alguns projetos, fiz alguns que aconteceram, outros que não. E o último que eu fiz antes de sair da Gulani foi a terceira temporada da série Unidade Básica, onde eu até colaborei como roteirista. Nesse meio tempo também escrevi, participei, né, colaborei num longa do Tomás Portela, na verdade dois, um ainda não saiu. Escrevi uma série minha que eu desenvolvi, que se tudo der certo, ano que vem vai lançar pela HBO Max. Então, assim, fiz muita coisa, muita coisa. Sei lá, mais de 15 projetos, se eu me lembro bem, nesse período todo, e fazia de tudo. Eu fazia dava notas dos tratamentos, dos argumentos, dos roteiros, escrevia textos criativos para os editais, que mais? Ajudava os talentos a formar a equipe quando precisava, né? Enfim, e fazer indicações, enfim, de pessoas e tal. Continuei avaliando projetos, enfim, fui para o Rio Tio algumas vezes como representante da Gulani para receber projetos, Série Lab, fui banca do Frapa 2 vezes, enfim, bastante coisa.
Mas aí, enfim, eu saí da Globo no fim de 22 e 23 eu estava super na ideia de ser uma roteirista, né, freela, mas eu também tinha muita vontade de desenvolver os meus projetos e cheguei à conclusão de que se eu quisesse desenvolver os meus projetos com a minha cara, enfim, e eu teria que talvez ser mais do que uma roteirista, e aí foi quando eu decidi que eu deveria usar o meu expertise de produtora, o conhecimento que eu já tinha, obviamente que não era longe do que eu todo um ano depois, mas em setembro de 24 eu fundei a Destemida Filmes com esse propósito de desenvolver projetos que eu realmente tivesse envolvida e que eu acreditasse, enfim, nos temas, nas propostas, e que eu pudesse ter esse olhar, né, mais próximo, assim, criativo. E fui aprender sobre o negócio, né? Porque é isso, o lado criativo eu tinha, mas e o negócio? Não tinha. E aí eu fiz zilhões de cursos que eu nem lembro agora, mas assim, de fluxo de caixa até produção executiva e coprodução internacional. Eu continuo ainda fazendo muita coisa, porque foi né, de lá para cá foi um período onde investiu-se muito em formação no Brasil, então eu aproveitei até formação em distribuição eu fiz e estou aí aprendendo ainda, mas desenvolvendo os meus projetos, levando eles para o mercado. Esse ano tive a oportunidade de ir para Cannes, para o Marché do Filme, então fui com a dupla missão de para quem não sabe, tem um podcast que fala sobre audiovisual, então fui com a missão também de cobrir o festival para o podcast, Todos os eu e a créditos. minha sócia, depois dos créditos, exatamente esse é o nome do podcast, o do logo azul, importante dizer, porque temos lá uns irmãos gêmeos perdidos, e, e agora, em dezembro, vou para o Ventana Sur também, com o apoio de uma iniciativa chamada Next Frame e do Sebrae, também para levar o mesmo projeto que eu levei para Cannes, que é um documentário, e a gente está aí na luta pelos financiamentos e coisa e tal. Ufa, já Bastante dormiram? coisa. Você já dormiu? Não, tá aí Não, não ainda, dormi, Caio. não. Bem resumidamente é isso. Caramba, resumidamente é isso. Então você realmente fez muita coisa. Assim, foi uma atuação, foi não, é uma atuação multidisciplinar. Não é só assim pensando em roteiro, a escrita dele, desenvolvimento de enfim, projetos, mas todos os aspectos que a produção audiovisual tem. Você realmente conseguiu ter um gostinho assim de diversos aspectos, né, que a coisa tem. Isso é muito bom, é Sim. real. Bom, eu vou aproveitar o gancho da sua menção ao seu ótimo podcast, o Depois dos Créditos, que você faz com a Iera da Hora, que eu acho que é alguém que tem um nome que eu acho demais. E você, aliás, as duas, né, mas eu estou conversando contigo aqui, você não só escreve, mas também é uma estudiosa, né, da teoria dramatúrgica, da teoria narrativa, e é muito bacana te escutar no podcast quando você traz as suas leituras e teses. Este ano, a gente teve como vencedor do Oscar em diversas categorias, inclusive o melhor roteiro original, a Nora, né, do Sean Baker. Uhum. É um filme que eu particularmente adorei, eu achei demais. E eu achei muito interessante te ouvir no podcast a respeito da sua tese de que a Nora é uma releitura pós-moderna do filme da comédia romântica, Uma Linda Mulher, que tem a Julia Roberts, enfim, é um dos clássicos aí do gênero comédia romântica.
Então, que já assim, é uma releitura da Cinderela. é, tem mais essa camada, né? E a Nora traz duas camadas aí, né? A história da Cinderela e a de uma linda mulher. Então, eu peço para que você explique aqui, por favor, o que seria uma narrativa moderna e o que seria uma narrativa pós-moderna e como que a Nora se encaixa nisso. Porque, assim, só assim, tipo, parêntese rápido para quem está ouvindo, barra vendo a gente. Se um filme vence o Oscar de roteiro original, é algo digno de atenção. A gente vendo, se tornando fã do filme ou não, né? Mas faz parte ali do dia a dia da gente que se interessa pelo mundo do roteiro, do audiovisual, cinema, TV, enfim, a gente tentar compreender para quais para quais direções os ventos sopram. Se a Nora venceu o Oscar de roteiro original, tem alguma coisa que está sendo dita por debaixo dessa superfície aí. É, eu acho que, independente de bandeiras de nacionalidade e de gostos, né, pessoais, eu acho que a Nora é um filme muito completo. Então, não me surpreendeu. Eu falo isso até no episódio que a gente gravou sobre o Oscar. Não me surpreendeu os prêmios que ganhou por conta disso, né? Por ser um filme competente em várias áreas assim. Mas no que diz respeito à sua pergunta em relação ao roteiro, enfim, eu acho que é primeiro preciso dizer que eu sou discípula de Zé Carvalho, porque não, né? Aqui é Piraria, né? importante pontuar isso, que para mim foi um divisor de águas, assim, e eu falo isso não é fazendo propaganda, não, mas é porque de fato foi para mim um divisor de águas no entendimento da dramaturgia, enfim, audiovisual, que assim, me ensinou até como continuar estudando, né, sobre roteiro, entendendo o contexto social, político, histórico por trás das narrativas e da época onde elas foram escritas, enfim, de que escola elas fazem parte, assim como a história da arte tem, né, esse estudo das escolas, assim, a narrativa audiovisual tem também, e foi através do Zé que eu aprendi, enfim, a fazer essa leitura, e isso ajudou, vamos dizer assim, muito, influenciou e ajudou muito na minha formação de produtora criativa e de, enfim, para avaliar projeto e para ensinar para outras pessoas, né, quando eu faço workshops ou cursos de formatação de projeto e tal, de conseguir fazer uma leitura correta do projeto, de entender onde ele se encaixa e por que que ele está sendo contado do jeito que está sendo contado. Então foi um divisor de águas nesse sentido. E aí, enfim, voltando para a Nora, eu acho que foi esse entendimento que me fez ver todas essas camadas do filme e um pouco compreender o sucesso que ele fez entre os votantes ali da premiação do Oscar e até em Cannes, né? Porque ganhou também o prêmio em Cannes em 24, é isso. Vamos ver. E, e aí o que acontece é assim, né? Quando a gente fala hoje de narrativa moderna, a gente está falando de uma narrativa que ela, ela, ela surge lá nos anos 50. E é importante falar que a Europa sempre foi um pouco a vanguarda da dramaturgia, e que foi de lá que, principalmente os Estados Unidos, quando a Hollywood começou, quando o cinema começou lá nos anos 20 em Hollywood, foi de onde os dramaturgos, enfim, eles vieram para começar a escrever para Hollywood, né? Então,
a Europa sempre foi uma vanguarda que foi. Nada. Ah, tá. Não, eu tô só, tipo, me mexendo e te ouvindo aqui. É porque eu falei, será que tá falhando? Porque a minha internet aqui, gente, tá uó. E aí eu sempre fico preocupada, eu falo, ai meu Deus, é horrível quando a pessoa tá falando e dá aqueles picotes que você não escuta, eu fico aqui em crise com isso, preocupada. Se acontecer, você avisa, não tá, não tô ouvindo. Você vê, Tá, avisa que eu volto. aviso, mas Mas tá tudo enfim, fluindo bem. tá, joia. Só Então é isso. um Então, comentário rápido, desculpa. Você falou do Zé Carvalho, que é uma figura que é relevante, né, para Juliana Soares, que é uma estudiosa. O José Carvalho, para quem não sabe, ele é um dos fundadores e professores de uma escola de roteiro daqui de São Paulo, chamada Roteiraria. É uma escola muito relevante. Eu, pessoalmente, nunca fiz cursos nela, mas eu sei que ela é muito relevante e se algum dos ouvintes barra espectadores estiverem interessados, eu recomendo dar uma, enfim, pesquisada. É isso. boa. Por isso que eu sempre falo, não é propaganda, é realmente um depoimento de história de vida, assim, gente. Mas assim, é, Ele é ótimo mesmo. ele O é, YouTube a da pessoa é uma roteiraria é enciclopédia algo, ambulante. né? Recomendo o YouTube da roteiraria. Mas, enfim, continua. Desculpa te cortar. Imagina. Bom, enfim, então é isso assim. Aí a Europa sempre foi essa vanguarda das narrativas, e lá pelos anos 50 eles começaram a fazer algumas experimentações que foram operações um pouco tentando dar uma nova roupagem, vamos dizer assim, para a narrativa clássica que já estava consolidada tanto na Europa e depois que né, migrou para os Estados Unidos. E aqui a gente está falando, é importante fazer esse recorte de uma narrativa ocidental, mas que basicamente é a narrativa hoje que domina nosso mercado. Obviamente que a gente tem aí agora a popularização, né, com o soft power coreano, a gente tem a popularização dos doramas, do K-drama, do J-drama, né, no Japão, e que tem uma forma diferente de narrar e que também hoje são tão fortes quanto, mas a gente está falando lá dessa época onde até, vamos lembrar, Akira Kurosawa foi fazer experimentações nesse campo da narrativa moderna. Mas enfim, é isso assim. Então a narrativa moderna ela surge como uma releitura, vamos dizer assim, da narrativa clássica. E aí é importante frisar que são aspectos diferentes. A gente tá falando aqui, eu estou falando, obviamente, mais focado na estrutura, né? Então essas operações elas começaram a ser feitas muito em cima da estrutura, ou seja, da forma de narrar, não necessariamente do conteúdo, mas a gente vai ter depois nessas vanguardas muitas escolas que também começaram a fazer experimentações em outros elementos da narrativa, não só na estrutura, mas nas temáticas, né? Então a gente saiu de olhar muito aquele exemplo do herói que ele é, como é que a gente pode chamar ele aqui? Ele é perfeito, vamos dizer assim, que não é perfeito, porque, né, se ele está em uma história, ele está ali para aprender alguma coisa, mas ele é o exemplo, ele é, o nome certo é sagrado, porque é isso, ele é um herói que ele meio que, se a gente fosse traduzir para uma linguagem assim mais acessível, ele é o Cristo que veio expurgar os nossos pecados. Por isso que ele é chamado de herói sagrado. Na narrativa clássica, o herói ele está ali para ensinar alguma coisa para o espectador. Obviamente que, né, através ali da jornada dele na história, o espectador aprende alguma coisa. Na narrativa moderna, você já tem um indivíduo, um herói que ele não é esse herói inalcançável, sagrado. Ele é, né? E aí a gente está falando de iluminismo, a gente está falando de pós-revolução industrial, onde
os olhares se voltaram para esse homem comum, ascensão da burguesia, aquela coisa toda. Os olhares se voltarem para esse homem comum, então ele passa a ser o centro da narrativa na narrativa moderna. Então, isso também é uma mudança que teve. Então, ele é um herói com mais falhas, mais palpável, mais ali gente como a gente, né? Então, é mais um elemento que teve mudanças, né, da narrativa clássica para a narrativa moderna. Enfim, você tem também uma evolução temática, né, que antes a narrativa clássica trabalhava muito com, vamos dizer assim, esse herói virtuoso, vamos dizer assim, que tinha ali umas características mais puras, e aí quando vem para a narrativa moderna e para esse homem comum, isso é mais borrado, né? Ele é isso, ele não tem essa virtuosidade, ele não é um rei, ele não é, enfim, uma pessoa distante, ele é ali alguém da comunidade, ele tem falhas, né, ele anda descalço, coisas assim. Então, ele tem outras questões, né? Ele não tem muito tempo para pensar nessas questões filosóficas, assim. Ele é um homem que está ali lutando para comer ou para sobreviver. Então, né, em termos temáticos, é disso que a gente está falando também. Tem outros conflitos ali. Então, foram essas operações que foram feitas, e isso casa muito com a Primeira Guerra, enfim, porque, de alguma maneira, ter que recomeçar o cinema após uma grande guerra também exigiu ali uma criatividade desses cineastas de lidar com uma escassez de recursos, né, de ter que se reinventar para contar histórias. Então, isso também um pouco marca, né, a forma como a narrativa moderna foi se formando. Mas, assim, se a gente for falar que, a grosso modo, foram operações tentando realmente reescrever, reinventar a narrativa clássica que já estava super saturada em todos os aspectos, tematicamente, de conflito, da própria estrutura, que se tornou muito previsível, né? Então, a narrativa moderna nasce nesse sentido, e aí quando a gente traz isso para localizar a Cinderela e Uma Linda Mulher, a gente pega em Uma Linda Mulher um contexto de anos 90, onde começou-se uma conversa ali sobre o empoderamento feminino, né, sobre uma mulher que ela já ela é dona da própria vida, né? Ela não é um acessório do marido, né? Graças a Deus já tínhamos passado pelas sufragistas, não tão distante dali, né? Sei lá, anos 60, anos 50, talvez. É isso, não tão distante, mas a gente já tinha, né? A emancipação feminina já estava aí a todo, e nos anos 90 essa Cinderela, ela não é uma pessoa é, ali jogada à própria sorte, né, que, que depende 100% desse príncipe encantado para salvá-la, embora nos anos 90, olhando hoje de 2025, é, nos anos 90 foi um filme, né, muito uau, Julia Roberts, uma prostituta ali, né, a personagem dela, uma prostituta. Então, quando a gente olha para isso hoje, a gente percebe ainda o quanto essa, essa heroína, né, essa Cinderela dos anos 90 ainda estava contaminada com essa. Contaminada não, mas envolta nesse contexto ainda patriarcal, enfim, um pouco, né, um olhar um pouco machista. Mas sim, uma mulher emancipada, dona da sua própria vida, que paga suas contas ali, mesmo, né, com a prostituição, e que, enfim, encontra esse príncipe encantado, que também não é um príncipe encantado, porque também é uma pessoa quebrada, né, é uma pessoa com problemas, é uma pessoa com questões um pouco mais elevadas que ela, mas com questões também, né, de não estar se encontrando profissionalmente, enfim, embora seja um executivo de sucesso, ele não está feliz com o que ele faz, aquela coisa toda. Importante avisar que eu dou spoilers, então se você não viu Uma Linda Mulher,
eu sinto muito. Você vai Faz ver com parte. spoilers também. E aí, enfim, então tem isso assim, né? Ela é uma mulher emancipada, ela já está fazendo, ela já é essa releitura dessa princesa indefesa. Então, ela é uma personagem mais ativa, que também é uma característica da narrativa moderna, de alguma maneira, é, em termos de heroína, ela fez essa evolução. A gente, obviamente que Uma Linda Mulher, se a gente for olhar estruturalmente para esse roteiro, ele é um roteiro clássico. Ele tem essa evolução temática mesmo, de conflito, e essa releitura dessa heroína, que não é uma heroína clássica, é uma heroína moderna para a sua época, né, dos anos 90. E é importante dizer que é um filme que foi feito em Hollywood, então ele vai sim sempre puxar para essa estrutura mais clássica, porque foi a estrutura que consolidou o mercado lá e eles não brincam em serviço nisso, não vão ficar inventando moda se eles já sabem, né, que a forma do bolo funciona. Então vamos inovar em outras coisas. Então a inovação é isso, a temática é da heroína, é do conflito, né? Tanto até hoje, muitos filmes de Oscar que ganham Oscar, eles estão nesse lugar, né? A gente tem algumas exceções, mas a grande maioria sempre tem como base, e é uma característica muito específica do Oscar, né? De ter filmes que eles têm eles ficam ali no que a gente chama de performance crossover, que é um filme que ele vai bem tanto ele tem uma ótima performance comercial, mas ele também tem uma performance boa ou ótima no circuito de festivais e, enfim, entre críticos, né? Ele é o melhor dos dois mundos, né? Ele agrada críticos e espectadores. Então, esse é o filme de Oscar, tá? Em sua grande maioria, assim. Mas voltando, então é isso assim, ele foi inovador nesse sentido, de fazer esse deslocamento dessa personagem, dessa heroína que agora é dona da sua própria vida, enfim, né? Como eu falei, que minimamente tem ali um controle sobre o que está acontecendo, não está lá jogada a própria sorte, mas que no final das contas é salva pelo príncipe, né? Que ele vem e aí ela fala: Olha, eu não vou ser sua teuda e manteuda lá em Nova York. Se você me quiser, tem que ser papel passado e aliança no dedo. E aí ele fala: Amém, tá bom, vamos ser felizes. E assim o filme acaba sendo felizes para sempre. Por isso que a gente, né, tá falando ali, estruturalmente, a gente está falando da comédia, né, que tem o final feliz. E esse é o filme. Então, gente, o que acontece? É isso, vamos para 2024 e 24 e aparece esse filme A Nora, com zilhões de referências a Uma Linda Mulher, inclusive as cores, é Aham. uma coisa muito louca. É, Cores tem outras da referências bandeira dos mais Estados diretas. Unidos, né? Hã? Cores da bandeira dos Estados Unidos, né? As cores da bandeira dos Estados Unidos, exatamente. Aparece não só no figurino, mas na fotografia, enfim, em diversos aspectos do filme. Outras, perdão, ai, pessoa que dorme tarde. Outras referências também mais diretas, enfim, né? Tipo a fala que tem no Marido da Mulher de tipo, você é tipo a Cinderela, assim de fucking Rella. E eles usam isso de novo, né, no Anora. Então, assim, mais explícito, escancarado de que era uma releitura de Uma Linda Mulher, impossível, inclusive até porque a personagem também é ali uma prostituta, mas é uma prostituta que no primeiro momento não é bem prostituta, ela é só uma dançarina, né? Não deixa claro que ela esse é o job principal dela ali, mas a gente vai para um contexto social e político ali de uma jovem americana média, né, de uma
uma geração Z que não é uma geração que está muito preocupada em ter uma carreira de sucesso, que é uma ambição que a personagem da Julia Roberts tinha, né? Estudar para ter uma profissão, né? Ela tinha ainda, querendo ou não, alguma coisa assim mais virtuosa de crescer na vida. A gente pode chamar aqui de uma ambição burguesa, talvez, mas enfim, que a geração Z hoje não tem muito essa preocupação. Eles querem viver qualidade de vida, né? Basicamente, estamos falando de jovens que estão mais ocupados de outras coisas, mas acho que também já tem ali uma releitura, e por isso que a gente fala que é pós-moderno nesse sentido, porque já está olhando para esse personagem num outro contexto e com outros conflitos, é, porque eu acho que também é isso, né? A narrativa moderna, a narrativa clássica, ela é total a narrativa do capitalismo, vamos dizer assim. A narrativa moderna, ela tenta fazer essa ruptura, e eu acho que a pós-moderna é a que mais tematicamente consegue se distanciar dessa lógica capitalista de olhar o mundo, né? Essa ambição de ser bem-sucedido e crescer na vida, né? Enfim, que a narrativa clássica impõe, e tem esse olhar um pouco desconstruído em relação a isso, do tipo, ela, assim, para ela, se ela todo dia fizer bem o trabalho dela e deitar na cama dela para dormir, para ela tá bom, né? Ela quer ser feliz, basicamente, é isso que ela quer. E essa Nora, essa Cinderela, né? A Nora, ela tá em busca, na verdade, do amor. O que a gente percebe é que, apesar de não ter esse compromisso com essas ambições capitalistas, ela é uma romântica, né? Ela traz isso da Cinderela original. Ela está em busca do amor. O conto de fada dela é essa realização pessoal, vamos dizer assim, né? É, obviamente que se o príncipe tiver dinheiro e puder bancá-la, ela fica mais feliz, mas eu acho que não é a preocupação número um dela ali. E então essa Nora, você vê desde assim, das primeiras cenas que ela é essa criatura romântica que faz desenho de borboletinhas nas unhas, né? E que tem essa aura meio pueril, assim, né? Uma coisa sonhadora, que eu acho que, de alguma maneira, é um pouco também um resgate dessa nova geração de ser menos, ser mais sonhadora, ser menos pragmática, assim. Posso estar muito enganada, mas pelo menos o filme faz essa comparação, essa referência, assim. E aí, enfim, é óbvio que você tem lá a amiguinha dela, que é a pessoa do dinheiro, né? Ela está total inserida na lógica capitalista ali, né? E pensando só o quão boba a Nora é de acreditar, né, nesse conto de fadas e tal. Mas é isso, essa é a personagem, essa é a releitura que é feita ali dela. E aí você tem uma questão estrutural também que é quebrada, que você tem o desfecho de Uma Linda Mulher em Anora, ele acontece no meio do filme, né? Então, o filme se propõe a contar o que acontece depois do Foram Felizes para Sempre, né? E é quando você tem ali um comentário, um discurso sobre os nossos tempos e sobre essa quebra do encantamento, sobre você ser, sobre a realidade se impor, né? Enfim, o capitalismo se impor também sobre essa personagem e mostrar que não é bem assim. Não dá para você ser feliz só com sonhos sem ambições, assim, né? E aí é quando tudo dá errado para ela e ela percebe que, enfim, aquele príncipe que ela achava que era perfeito e que a gente vê desde o começo que não é, mas ela tá ali, né, envolvida naquele sonho cor-de-rosa dela, né, naquele sonho romântico.
você vê que ele de fato não é e que ele não banca, né? Ele também é vamos dizer assim, um jovem da geração Z que ainda está se encontrando, que também quer curtir a vida, mas ele é filho de oligarcas russos e, e a família tem outros planos para ele, né? O capitalismo tem outros planos para ele, então não é bem assim, né? Você não vai casar com uma dançarina de classe média de Nova York e ser feliz para sempre, não é assim que acontece. Então você vê todo o desencantamento da Nora com esse universo da Cinderela ali, né? A vida real se impõe para ela, e a partir dessa segunda parte, existe um personagem que é o personagem do capanga ali, da máfia russa, que está ali acompanhando o chefe ali, que eu acho maravilhoso que seja ele é um sacerdote ortodoxo, né? É muito louco, porque é isso, né? Um homem religioso ali, é um homem da religião, que também eu acho um comentário incrível, né? De como a instituição religião também ela se perdeu para o capitalismo, né? Basicamente. Uhum. É isso, né, que o filme fala. E, enfim, esse sacerdote que está ali amando da máfia russa, né, desses oligarcas, ele está ali para resgatar o garoto e enfiar ele no avião para levar de volta para a Rússia. E aí temos esse capanga que está ali, que ele é bem caladinho, ele está ali, enfim, só na dele, mas ele é colocado em quadro o tempo inteiro e ele é apresentado para o espectador como, vamos dizer assim, o nosso príncipe pós-moderno, né? Que é um homem comum, que é um homem também que aparentemente não deu certo na vida, né? Que o deu certo na vida segundo o capitalismo, né? De novo, e que trabalha ali como capanga e que ele mora com a mãe ou com a avó, né? Tipo assim, tudo que o capitalismo vai dizer não, enfim, ele é o inverso, ele é o oposto do garoto russo ali, né? Do príncipe encantado da primeira parte. E ele tá ali para, enfim, basicamente cuidar da nora, mas né, o cuidar de um capanga, né? Então, tipo, ele amarra ela, ele arrasta ela, mas você percebe que mesmo nesse lugar ali da violência, né, que ele ocupa, ele tem uma sensibilidade, ele tenta ser, vamos dizer assim, o amortecedor daquela situação toda que está acontecendo ali com a Nora. E esse personagem vai crescendo ao longo dessa segunda parte, porque de fato é ele o nosso, entre aspas, príncipe encantado da história, que é esse homem comum também, né? Então desconstruímos a figura daquele Richard Gere, que é o empresário bem-sucedido, que tem dinheiro, que, né, que pode comprar o mundo, que vai resolver a vida dela. Ele não vai, ele tem as próprias questões deles ali e ele também, né, está preocupado com questões mais essenciais da vida, tipo sobreviver, comer, né? Então, ele não vai chegar numa limusine branca com, né, para para salvá-la. E, né, basicamente você vê toda, né, o desencantamento da Nora com aquele sonho, né, inclusive dito de maneira muito dura e cruel por aquela mãe do menino russo, né, a matriarca lá da família poderosa russa. Inclusive deixando claro que se ela quisesse, ela poderia acabar com a vida dela, né? Então, é realmente o fundo do poço para a nossa Cinderela, assim, de dizer você não vai, né, encontrar a sua redenção romântica no meu filho, esqueça. E Igor tá ali, né, o tempo inteiro acompanhando tudo isso e sendo um pouco os nossos olhos de espectador, né, testemunhando, né, aquele tombo da Nora, da nossa Cinderela,
Mas ele, no fim das contas, é quem a consola, né? Que é o máximo que ele pode oferecer ali para ela, né? Porque é isso, que ele também tem as questões dele, ele vai levar ela em casa num carrinho velho. E ela, aí, enfim, vamos ter opiniões diversas sobre aquele desfecho e a forma como ela tenta agradecer, que é a única forma que ela sabe ali agradecer, que é um pouco oferecendo o corpo. Isso é uma coisa que também é importante pontuar, que o fato de ela ser essa dançarina, que, enfim, que trabalha com sexo em algumas situações ali, é muito uma temática que é explorada nas narrativas pós-modernas, né? Existe esse olhar para a sexualidade como o centro do conflito, a forma como a gente se relaciona, enfim, a gente vai ter muitos autores, muitas narrativas de autores desses nossos tempos falando sobre isso, né? Falando sobre o amor e o sexo, o amor relacionado ao sexo que antes não tinha muito uma conexão entre uma coisa e outra, mas olhando para o amor e para o sexo de uma maneira mais explícita ou no centro do conflito, assim, né? A gente tem muitas narrativas que trazem isso como centro, né, do conflito, que não era na narrativa moderna, ela estava sempre em busca um pouco desse olhar para o social, né? Embora estivesse focada no indivíduo, mas era muito o indivíduo e a sociedade versus a sociedade, né? Enfim, acho que a gente pode até dizer que o grande vilão da narrativa moderna sempre era, no fim do dia, o capitalismo, vamos dizer assim. E na narrativa pós-moderna é isso, existe esse olhar para o prazer, existe esse olhar, e que eu acho que de alguma maneira casa muito com essa geração em busca do bem-estar, né? Mas são narrativas que estão um pouco olhando também para uma coisa mais individualista, o eu num outro lugar, né? A satisfação pessoal, enfim, em vários aspectos, né? E aí eu acho que nesse sentido é muito acertado, né, que ela seja mesmo uma profissional nesse lugar, e é como ela tenta ali agradecer esse, entre aspas, cuidado que o Igor teve com ela nessa segunda parte, né? Ela entende ali que apesar dele ser o cara bruto que estava ali para manter ela amarrada e de boca fechada, foi o único que olhou para ela, né, naquela situação toda com com empatia, né? E aí ela tenta agradecer ali, oferecendo o que ela tem naquele momento, que é o sexo, mas não é isso que ele quer, né? Não é isso que ele espera. Eu acho que ele também, de alguma maneira, ele é um representante é, desse amor romântico da nova geração, assim, que olha para isso com o distanciamento de tipo eu acho que existe ai, gente, como é que coloca isso assim? Eu acho que existe esse olhar mais puro para o relacionamento, para o sentimento, né? Que foi uma coisa um pouco imposta pela narrativa clássica de você casar pelos interesses, né? Os relacionamentos eram um pouco formados pelas alianças, né? Enfim, e que a narrativa moderna totalmente abandonou, porque é isso, né? Era um encontro de duas pessoas pobres, ferradas, tentando se dar bem na vida. Obviamente que o melodrama tenta fazer esse resgate, que é uma linha à parte ali, né? A gente tem narrativa clássica, moderna, pós-moderna, e o melodrama que, para mim, ele, de alguma maneira, ele ficou no meio de caminho entre a moderna e a pós-moderna, mas porque é isso, né? A única coisa que ele trata é de você
se redimir pelo amor, pela vingança ou pela morte, né? Ou pela ascensão social, dinheiro, né? Então, de alguma maneira, eu acho que essa narrativa faz um pouco, a pós-moderna faz um pouco esse resgate, mas com outro olhar. E eu acho que é isso, ele tem ali, ele resgata um pouco essa pureza de olhar para as relações de um outro lugar, do tipo, ele não está esperando nada em troca dela ali, e é quando ela se permite é, abandonar aquela personagem, né, que ela construiu e se torna uma pessoa humana de verdade. Ela chora, enfim, ela tem ali genuinamente uma reação. Ela se permite ser afetada por tudo aquilo que ela passou nessa segunda parte do filme, ela chora, enfim, né? Se você olhar assim como um todo, tem o resgate de uma humanização, né, dessa personagem. Uhum. E eu acho que nesse sentido o Igor ele faz também, ele é, vamos dizer assim, um personagem. é, Ele é o príncipe encantado dela nesse sentido, de fazê-la resgatar essa humanidade, de fazê-la sair daquele conto de fada onde ela estava inserida na primeira parte, e que na segunda ela continua insistindo, apesar de todo o universo estar dizendo para ela, amiga, abandona, abandona, e ela está lá firme, insistindo no erro. Então ele um pouco ajuda ela nessa redenção, né? De resgatar a humanidade dela ali, de resgatar essa falha dela ser uma pessoa que se permite chorar, de se permite ficar triste, né? Que não é tão otimista assim em relação à vida. E é uma cena que todo o ambiente assim em volta ele colabora, né? É um dia frio, eu não lembro se está nevando ou está chovendo agora, mas assim é um quadro todo frio, né? Sim. E eu acho que tudo isso colabora para esse choque de realidade, que também eu acho que é uma coisa que a narrativa pós-moderna faz, que é de localizar a gente num realismo mais cru, assim, né? Num naturalismo, eu acho, não é nem realismo, é num naturalismo, assim, de tudo, da vida, dos sentimentos, né? De você se permitir ser uma pessoa humana, né? Então ela sai, ela começa a história na narrativa clássica e ela termina a história na narrativa pós-moderna ali, né? Totalmente humanizada. Então acho que é isso assim. Eu acho que ele não sei se conscientemente, mas eu acho muito difícil que não seja. Ele faz esse passeio pela história da narrativa, resgatando, né? Essa esse conto da Cinderela, e um pouco também mostrando a evolução dessa personagem, o desencantar dessa personagem com o próprio capitalismo e, e com ali se colocando em xeque né, as suas próprias questões geracionais, né, que é isso, são pessoas que num outro lugar é isso, estão em busca, né, do prazer, de uma satisfação pessoal e até isso é tirado dela, né? Então, realmente de tirar essa personagem do sonho e trazer ela para uma realidade bem dura, assim. Sim. Então, mesmo que não conscientemente, eu acho que é isso, assim, é um roteiro, é uma história, um filme que ele traz muitas camadas e ele é metalinguístico, né, nesse sentido de te contar um pouco a evolução da narrativa através né, do clássico da Cinderela, desse contexto onde essa narrativa está inserida, onde ela foi criada, né, e que eu acho que faz de uma maneira muito competente, né, porque, inclusive, ele é consciente até no sentido de fazer uma crítica a si mesmo, né? É um filme que ele permite rir de si mesmo, porque você tem registros diferentes dos atores em momentos diferentes, então você percebe que realmente ele foi construído para aquilo, né? Você
A Nora que chora no final não é a mesma Nora da segunda parte do filme, que não é a mesma Nora que a gente viu no começo do filme. Ao mesmo tempo, ele flerta com esse humor ácido, com essa uma coisa meio sátira que você vê, né, mesmo na segunda parte ali, onde os personagens estão vivendo, né, ela mesma está vivendo uma situação super cruel ali, tensa, e o filme encontra momentos para trazer humor, que também é uma coisa que, né, as narrativas pós-modernas fazem muito, que é de não se levar tão a sério. Então, os personagens, de alguma maneira, eles são caricaturas de personagens antigos. Então, o mafioso, ele é aquele mafioso estereotipado, né? De propósito, né? Enfim. E destoa, você vê que destoa muito do Igor, né? Que é um personagem todo sóbrio, todo sério ali. Então, ele faz essa brincadeira de ter personagens em registros diferentes para mostrar um pouco um choque entre um universo e o outro, é isso, né? São personagens que estão inseridos em realidades, em contextos diferentes, e não dá para a gente levar mais a sério o cara da máfia, né, dos anos 80, 70, e nem levar a sério o capitalismo, se a gente parar para pensar, É, entendeu? Que a gente precisa aceitar que deu errado, sabe? Assim, deu errado. sim, deu bem errado. Né? Então, eu acho que assim, são tantas camadas, né, de coisas e de comentários ali sobre o mundo que a gente está vivendo, o contexto um pouco de quais são os conflitos, né, da atualidade, né, para onde está o nosso olhar, para onde está, para onde, né, essa próxima geração, o que que essa próxima geração está aspirando e quais são os desafios que ela vai enfrentar, né, desse choque de realidade, enfim, de não conseguir, por causa do capitalismo, não conseguir sustentar essa narrativa de que, ai, eu vivo pelo prazer e tudo vai dar certo, né? Enfim. Então, eu acho que é isso, assim, para mim é o que torna esse filme tão especial e, ao mesmo tempo, tão completo. E, de novo, por isso que não me surpreende ganhar todos os prêmios que ele ganhou, porque é isso, eu acho que o Sean Baker, ele, em todos os projetos dele, ele sempre tem muita consciência daquilo que ele está contando, e ele consegue inserir essa consciência em várias camadas, né? É isso, é o trabalho com os atores, é a música, é o tom que ele traz para as cenas dele, é a fotografia, enfim, então eu acho realmente assim da nova geração, ele é um diretor assim bem completo nesse sentido, que consegue um pouco traduzir o espírito do tempo assim em tantos elementos narrativos, né? Ai, meu É. Deus, falei demais, a orelha de Chambeca deve estar queimando lá. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta nesse sentido, Com porque certeza são tantas respondeu. coisas para olhar. Com certeza respondeu. O Sean Baker deve estar bastante confortável no escritório dele, com os Oscars dele e a palma de ouro dele lá. Eu achei que é muito importante tudo isso que você disse a respeito de Amora, porque, assim, a princípio, o meu público aqui, aquele que eu estou buscando abastecer com informação, ele é de escritores, e escritores em um sentido bastante amplo dessa palavra. Então, Ah, legal. a gente conversa aqui com roteiristas ou aspirantes, escritores de literatura, jornalistas, pessoas que querem trabalhar com roteiro de games, de repente quadrinhos até, e tudo isso que você falou a respeito de Amora é muito bacana porque mostra como o autor ele tem que saber a posição que a obra dele tem no espírito do tempo, no atual estado das coisas e como a obra reflete o espírito do tempo dela, porque esse é um dado.
que com certeza vai ser muito relevante para quando o autor ele quiser propor o romance dele a uma editora, para quando o roteirista quiser fazer o pitch, né, dele ou dela para uma empresa produtora, né, o seu pitch de Sem dúvida. filme ou série. Então, acho que esse é um exemplo aí de como importante a gente não só ver filmes e séries e ler livros, mas ler sobre as coisas que a gente vê e sobre as outras coisas que a gente lê. Dá uma trabalheira danada, é um universo complexo por causa do tema dele, que é bastante amplo também, mas o empenho eu acho que sempre vale a pena. Não é fácil, mas eu acho que ter essa sensibilidade para o estudo disso, para essa percepção assim do espírito do tempo, é algo que é muito relevante, né? E a Nora, de diversas maneiras, ele me parece tratar assim dessa desilusão com o sonho capitalista, né? E Uma Linda Mulher, por outro lado, ele parece reafirmar assim um compromisso com esse sonho. A Nora assim começa Uhum, com uma sequência muito legal, né, na boate, né, em que a Nora trabalha. É uma cena toda colorida, cheia de luzes coloridas, em um ambiente assim escuro, é uma coisa quase que onírica, né? Assim, né? E o filme termina em um contexto duro, cinzento, então mostra, acho que os dois lados da moeda, né? O capitalismo ele tem uma fachada que é de sonho, é de realização, é de assim, tipo, promessa, e o outro lado dessa moeda é o vazio dessa promessa, né? Que só se concretiza conforme a loteria do nascimento, como dizem, né? Mas enfim, agora eu quero falar contigo mais a respeito assim de roteiro audiovisual, porque assim a gente está falando aqui tipo bastante de uma questão filosófica e o roteiro é um documento técnico, né? E eu acho que uhum. essa pode ser a última pergunta da gente aqui até, né? Você tem uma agenda cheia aí. Que a Juliana fala demais. Relaxa, a Juliana fala o suficiente, eu acho, na minha humilde opinião. E o roteiro é um documento técnico, né, com instruções ali praticamente, e ele é escrito em uma linguagem que idealmente não é literária, ela não tem uma subjetividade, ela não é necessariamente um espaço para o roteirista, para o autor ou a autora ficar fazendo um malabarismo com a linguagem da palavra escrita. Não, é coisa, assim, tem uma linguagem simples, direta, limpa, que no jornalismo é super importante, que é a ordem direta, é sujeito, verbo, complemento. Você está descrevendo ali as coisas de uma maneira objetiva. Então, conta para a gente, por favor, claro, o roteiro, o script em si, ele rende bastante conversa, mas explica basicamente assim para o ouvinte o que é o roteiro, para que ele serve dentro do esquema da produção audiovisual, quem é que participa, né, do processo de concepção dele, é de pôr no micro-ondas, enfim, como funciona isso? Joia. Bom, da minha humilde perspectiva, para mim o roteiro é a alma do negócio, né? Porque você não filma folha em branco, né? Então, ele é para mim a planta baixa, é onde a história ela começa a ganhar forma e ela tem ali a sua primeira forma.
é isso, eu acho que ele é um documento técnico no sentido de que ele vai servir para toda a equipe que vai produzir essa história, entender, quantificar coisas, entender que cara as coisas têm, quanto tempo as coisas vão, demorar, quanto tempo as coisas custam, enfim. Então, eu preciso saber quantas diárias diurnas, noturnas eu vou ter, enfim, quanto de elenco, quem é esse elenco, quais são os cenários e coisa e tal, que eu acho que é essa parte mais técnica ali e da gente quantificar. Ele tem um outro estágio da parte técnica, que aí compete realmente à narrativa, de você ter um documento onde você consegue ver a história como um todo, começo, meio e fim, ver se ela tem ritmo, se as coisas estão acontecendo nos tempos certos, se o que está sendo, se a mensagem que quer ser passada ali está sendo passada. Então, ele tem que ter uma clareza nesse sentido da sua proposta ali, enfim, ele tem. Perdão de novo. Ah, sai, sono. Ele tem ali espero que as pessoas não durmam ouvindo. Mas ele tem, enfim, ali uma certa, um formato específico de ser escrito, onde a gente consegue mais ou menos quantificar um minuto é igual a uma página, né? Então, a sua formatação também permite fazer essa quantificação. E ele tem também um papel muito importante, que é um pouco evocar essa atmosfera, evocar a história visualmente. Então, ele é um documento escrito, mas que ele é todo pensado para o visual, né? Ele é pensado para o audiovisual, para o som e para o visual. Então, para além de ser técnico, a pessoa que vai escrever esse roteiro, ela precisa ter em mente que quem vai ler precisa visualizar coisas, né? Então, você precisa escrever pensando concretamente em áudio e em vídeo. E junto com isso, é possível sim você trazer ali uma assinatura ou uma coisa mais pessoal que evoque um pouco a atmosfera. Então, a forma como você vai descrever, e isso, enfim, é uma coisa que se fala pouco nos cursos de roteiro, mas a forma como você vai descrever que, por exemplo, um copo sobre o piano que é iluminado pela luz da lua, eu posso dizer assim, desse jeito que eu estou dizendo, mas eu posso dizer que uma luz tênue, uma luz, sei lá, né, uma luz fraca, que ilumina a superfície do piano, reluz no vidro do copo, e emite um brilho, sei lá, um brilho frio, alguma Uhum. coisa assim. Eu acho que isso é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Não considero o meu péssimo exemplo aqui, mas assim, eu acho que é um jeito de você evocar ali uma atmosfera e tentar trazer para um lugar mais visual algo que você está mostrando só com letras, né, num papel. E eu acho que o roteiro ele te permite, ele te dá essa possibilidade de você brincar com as palavras para você construir atmosferas, tons, assim, né? Enfim, e, e trazer um pouco de personalidade para aquela história, né? Então, se você está escrevendo uma comédia, você possivelmente vai usar palavras, né? Enfim, com uma leitura mais rápida, você sempre vai fazer analogias de coisas engraçadas, você sempre vai tentar evocar ali o humor e a graça na forma como as coisas são apresentadas, contadas e mostradas, né? Se você está falando de um filme de terror, essa escrita ela vai ter um outro ritmo. Você vai usar Uhum. palavras que evoquem um pouco esse universo, então, né, não é escuro, é soturno, né? Coisas assim que eu acho que dão personalidade, né, para o roteiro e ajudam um pouco a evocar essa atmosfera. Eu sei que eu estou me repetindo, mas eu acho que é um pouco isso assim. Ele é uma peça que é escrita, mas que é para ser visual.
Então, você está sempre querendo, você está buscando palavras e evocando é, coisas que o leitor possa não somente sentir, mas que ele possa ver, que ele possa construir de alguma maneira esse universo na cabeça dele ali na frente, como se a mente dessa pessoa fosse a tela do cinema ou a tela da TV, né? Enfim, então, esse é o papel do roteiro. É, e eu acho que também, se a gente for ainda numa instância mais profunda, é, a forma como você escreve pode também direcionar aquilo que vai ser filmado, né? Porque é isso, eu consigo mostrar esse copo iluminado pela luz da lua em cima do piano em diferentes ângulos, de diferentes formas, né? Então, eu acho que é também uma maneira de você dizer se você está falando de alguma coisa que você está olhando no detalhe ou se você está olhando num plano aberto, né? Então, sem necessariamente escrever plano aberto, mas quando Aham. eu descrevo um campo verde a perder de vista, eu estou evocando um plano aberto, né? Que eu estou querendo dizer que é um campo vasto, né? Verde, então você não consegue mostrar isso num detalhe. Então, eu acho que é essa sagacidade também de escolha de palavras para você um pouco orientar onde é que o seu olhar está mirando, né? Onde é que a câmera deve mirar, sem ferir o trabalho do diretor de dizer assim, plano aberto, dois pontos. Certo, Juliana. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O nosso papo foi ótimo. Eu espero que ele seja muito útil para os meus 199 milhões de ouvintes, um número que Uhul! cresce sem parar, assim, às vezes parece que eu vou desmaiar, assim, até de tão emocionado que eu fico com isso. E é isso, querida. Chiquérrimo. Obrigado. Não, eu que agradeço, papo ótimo, adoro falar sobre roteiro, como você pode ver, posso ficar horas aqui, ó, viajando, fazendo digressões, é um perigo me perguntar sobre esse assunto. Mas adorei também, foi ótimo. Espero que os ouvintes aproveitem bastante, que eles possam, talvez, assistir ou reassistir a Nora agora com outros olhos.